Neste momento, eu quero trazer uma breve reflexão com respeito ao poder de Deus na vida daqueles que pertencem a Deus. Nós estamos vivendo nesses últimos dias. A Igreja do Senhor Jesus Cristo está nos últimos dias e é preciso ela estar ativa. É preciso, mais do que nunca, ela está propagando o Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho de transformação. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento, ele era limitado. Só profeta, sacerdote, rei, tinha o direito da ação do Espírito Santo de Deus nas suas vidas. Mas o profeta Joel profetizou, Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. Assim diz o Senhor, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas servas profetizarão, os jovens terão visão e os velhos sonharão. Essa profecia se cumpriu em Atos dos Apóstolos capítulo 2, onde Jesus foi assunto ao céu. Ele deixou a promessa para os seus apóstolos que não se ausentasse de Jerusalém até que do alto fosse cumprida a promessa do Pai, o revestimento de poder. E no dia de Pentecostes se cumpriram. 120 foram revestidos do poder de Deus e saíram pregando o Evangelho do Reino de Deus. Eu quero vos dizer neste momento que o poder de Deus está à disposição de todos aqueles que creem. Porque Pedro, no dia de Pentecostes, no capítulo 2 e 39, ele disse que a promessa é para vós e para todos quanto o Senhor, vosso Deus, chamar. O Senhor ainda está salvando, então a promessa são para todos aqueles que se converteram, que nasceram de novo. Esse revestimento de poder está à disposição para os que crerem. Há muitos pregadores que estão preocupados em se formar primeiro para pregar a palavra de Deus. Mas estamos na última hora e não há tempo mais para isso. Há tempo para que sejam revestidos do poder de Deus. E o Espírito Santo está procurando pessoas que queiram ser cheios do Espírito Santo. Estamos passando uma crise, o mundo está passando por uma crise moral e espiritual. E também a igreja está passando por essa crise, um revestimento de poder. O Espírito Santo está à disposição de todos aqueles que queiram ser cheios do Espírito Santo. Israel estava passando por uma crise espiritual na época de Eli, juiz Eli. Os filhos não estavam valorizando as coisas de Deus. E a palavra de Deus é rara, não havia visões, porque as pessoas não estavam comprometidas na obra de Deus. Mas é tempo de um despertamento, é tempo de buscar o revestimento de poder, para que sejamos testemunhas fiéis, testemunha ousada no poder do Espírito Santo de Deus. Assim como iniciou a igreja, ela nasceu no poder do Espírito Santo de Deus. E nesses últimos dias, Deus está à procura daqueles que queiram esse revestimento de poder, porque a promessa está de pé. Quando Elias foi à casa daquela viúva, que ela disse que só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, e ele ia fazer um bolo para o seu filho morrer, Elias mandou que fizesse primeiro para ele, e disse que não ia faltar azeite na boticha, nem farinha. E ele mandou que procurasse vasos emprestados, e procurou bastante vasos emprestados, e foi enchendo de azeite, e o azeite só parou quando os vasos acabaram. Veja, o azeite só parou quando os vasos acabaram. Isso quer dizer que o azeite, símbolo do Espírito Santo, está à disposição daqueles que querem ser cheios do poder do Espírito Santo. Então, é preciso um despertamento espirituais para buscar as coisas que são de Deus, as coisas que vêm lá de cima. Jesus foi ungido no poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho do Reino de Deus.
Ele disse: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. E a igreja, mais do que nunca, nesses últimos dias, está precisando de um revestimento de poder, porque o Espírito Santo não é monopólio mais de profeta, sacerdote, rei. O Espírito Santo agora está à disposição de todos quanto queira. O Espírito Santo não é monopólio desta ou daquela igreja, dessa pessoa e desta outra pessoa. Deus quer usar nesses últimos dias pregadores anônimos, avulsos, através dos meios de comunicação, através do Face, de todas as redes sociais que estão à disposição. É necessário que você se desperte para esta realidade. O Espírito Santo está à procura de pessoas que queiram ser usados por Ele, porque ninguém tem o monopólio do Espírito Santo, porque o vento sopra onde quer. Então, nesses últimos dias, o Espírito Santo quer soprar aonde Ele quer, aonde as pessoas estão sedentas, querendo ser cheios do seu Espírito. E a ordem é essa: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Esteja sempre transbordando no poder, na ação do Espírito Santo para desempenhar a obra que Deus tem confiado a você. Deus está à procura. Onde você está? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? A pergunta está soando no ar. Deus está à procura. E neste momento, se você está sendo tocado por esta simples reflexão, se disponha, né? Peça ao Espírito Santo de Deus para lhe encher, para que você possa ser uma testemunha eficaz, com ousadia, como foram os apóstolos. Nasceram no poder do Espírito Santo. E a igreja precisa mais do que nunca do revestimento de poder para esses últimos dias.